Porque a partir do momento que o Alan Patrick recebe a bola, ele sempre consegue girar. Então, o domínio do Alan Patrick muitas vezes já é girando para ele conseguir lançar nos dois pontas, ou até no centroavante. Então, a gente chega nesse ataque do Inter que ele pode ser fatal. O Alan Patrick, ele é o cara desse Inter, é o cara que o Santos tem que buscar anular a todo custo. A gente não pode dar espaço para o Alan Patrick. Se deixar girar, vai tomar. Se deixar girar, vai tomar. E tomou o torcedor santista. Em uma noite em que o Santos não foi uma tragédia como em Mirassol, até criou muitas chances, mas pecou pela falta de efetividade e pela liberdade que deu principalmente para o camisa 10 do Inter. Avisos não faltaram. O Santos deveria ter a mesma concentração na marcação que teve no jogo contra o Flamengo, mas não foi o que o torcedor viu ontem na Vila Belmiro. Então, vamos já partir para os gols e analisar como se deram. Bom, vamos começar aqui pelo primeiro gol do Inter, em que o Santos tem uma chance no campo de ataque, acaba que o David Washington tem uma decisão errada, algo que vem se repetindo nos últimos jogos, muitas vezes uma insegurança, uma falta de acerto na decisão, não só quando tem a bola, mas também sem ela, muitas vezes podendo fazer o facão, podendo partir ao ataque, ao espaço, o David Washington hesita, então muita falta de confiança por parte do 9 santista, que muitas vezes tem tido a oportunidade, mas com a bola no pé também não tem sido efetivo. Então a gente vai ver aqui numa jogada em que o David Washington titubeou, o Aguirre parte com a bola e a gente consegue até observar aqui como o Alan Patrick ele abre os braços para receber, completamente sozinho. E por que ele está sozinho, né? Então a gente vai ver que ele vai receber sozinho. O Escobar acaba ficando aqui extremamente exposto, porque o João Basso ele é obrigado a abandonar a linha para conseguir pressionar o Alan Patrick, mas nisso já é tempo suficiente para o Alan Patrick receber e só pifar o Carboneiro, que já está em velocidade, é um jogador muito rápido, como a gente havia conversado, que vai receber. O Brazão vai sair muito mal do gol e o Carboneiro vai só limpar o Brazão e fazer o primeiro gol do Inter. Se a gente observar aqui no replay, a gente vai ver que faltou um maior empenho por parte do Zé Rafael nessa recomposição, pessoal. Para além de talvez um passinho a mais do Escobar na hora que o João Basso avança, o Zé Rafael precisava ter pressionado o camisa 10 do Inter. Todo mundo sabia que o Alan Patrick, em condições de contra-ataque com muita liberdade, poderia ser fatal, principalmente com os jogadores da ponta que o Inter tem. Quando você tem um meia como o Alan Patrick e dois pontas de velocidade e muito habilidosos como o Carboneiro e como o Wesley, não dá para dar esse vacilo. E foi o que o Santos fez. Então a gente vai ver o Zé Rafael aqui trotando, observando ao redor. O juiz também muito mal posicionado aqui. Mas o Zé Rafael realmente aí trotando. O João Schmidt, que inicialmente estava na marcação do Alan Patrick, ele é obrigado a pressionar o Aguirre nesse primeiro momento, então ele abandona o Alan Patrick e o Zé Rafael segue trotando. O Alan Patrick vai receber a bola e só então aumenta a velocidade do Zé Rafael, mas aí é muito tarde. É só 2 toques para o Alan Patrick deixar o Carboneiro na cara do gol e aí saiu o primeiro gol do Inter. Aqui a gente já chega no segundo tempo, né? O Alan Patrick faz uma boa jogada pela ponta esquerda, novamente ele, e o Escobar, que ontem não fez boa partida, acaba estando mesmo com o braço levantado e causando o pênalti. Na batida o Borré bateu no meio alto. Realmente é difícil de pegar um pênalti no meio e alto, né? Não é sempre que o goleiro vai ficar parado. E aí a gente vai ver o Santos começando a pressionar, né? Muitas bolas vindas do Robinho Júnior. O Neymar trabalhando bastante como meia ali naquele momento. Um cabeceio que o Neymar acabou dentro da pequena área, saiu muito fraco e acabou estando em cima do goleiro. O Robinho Júnior mais uma vez recebendo pela ponta direita e acaba criando essa abertura pro Souza receber, bater, voltar pro Barreal, que estava fazendo um bom jogo, fazer o gol do Santos, diminuir o resultado. O Santos vai ter essa última chance, em que a partir de uma pressão, a bola volta para o Neymar, ele quase faz o gol, mas essa bola acabou não entrando. Eu estava ali na cadeira do lado esquerdo, bem onde o Neymar foi comemorar, mas eu mesmo não comemorei porque estava num ângulo que consegui ver que a bola chegou muito perto de entrar, mas acabou não entrando inteira, né? E aí é isso, não entrou inteira a bola do Neymar, acabou que não saiu o gol do Santos. O Robinho ainda teve essa chance, mas infelizmente o Santos não conseguiu empatar o jogo. E se a gente vê a partida do Santos de maneira geral, a gente vai ver um time que não fez uma partida péssima, criou chances. Se a gente observar as estatísticas do jogo, então estatísticas na tela, a gente consegue ver
que o Santos teve mais posse de bola, teve mais finalizações, 10 a mais do que o Inter, acabou atingindo o alvo mais vezes, porém, chances claras mesmo, só foram 3 do Santos e 3 do Inter. O Inter não precisou criar pressões para cima do Santos para conseguir fazer o gol. Afinal, a gente pode ver que o segundo gol realmente foi ali uma fatalidade mesmo, o Escobar acabou abrindo o braço, mas o primeiro gol o Santos realmente podia ter marcado melhor, podia ter tido uma pressão maior em cima do camisa 10 do Inter. Então, acabou que o Inter não precisava de muito para criar grandes chances. Já o Santos tinha que se esforçar um pouco mais, tinha que finalizar mais a gol para conseguir criar chances claras. Então ali no último terço do campo, o Santos muitas vezes acaba errando no último passe mesmo por decisões erradas. E muitas vezes faltando calma mesmo para os seus atacantes. Faltando calma para esperar o momento certo de partir, de atacar o espaço na defesa, de conseguir servir o companheiro. Muitas vezes falta essa calma. O fato é que o Santos ele tem criado chances nos seus jogos, mas raramente a gente vê o Santos tendo volume de jogo, conseguindo imprensar o seu adversário no campo de defesa. A gente viu isso acontecer no primeiro tempo de Santos e Botafogo, o Santos realmente ofensivamente muito bem, imprensando o Botafogo muitas vezes, conseguindo várias escapadas, seja pela ponta, seja atacando o miolo da zaga do Botafogo. A gente conseguiu ver isso no jogo contra o Inter no segundo tempo, em alguns momentos. Claro que não foi o segundo tempo inteiro, mas em alguns momentos a gente viu o Santos, um pouco antes do segundo gol do Inter, o Santos consegue fazer uma pressão, e principalmente a partir da entrada do Bom Tempo. O Bom Tempo, entrando em campo, consegue desarmar o Inter. A gente consegue ver até pelos números do Bom Tempo que, mesmo ele jogando 45 minutos, o Bom Tempo foi o líder de desarmes na partida, não só do Santos. Entre Santos e Inter, o Bom Tempo foi o líder de desarmes. E esses desarmes em uma faixa do campo que ele não só desarmava como gerava jogo. A maioria dos desarmes do Bom Tempo foram ali na entrada da área, nos momentos em que o Santos conseguiu ter volume, conseguiu empurrar o Inter para trás. Para além disso, o Bom Tempo foi o terceiro em interceptações na partida também. Então, a partida do Bom Tempo, o fato dele entrar no segundo tempo muda o jogo do Santos. Ele entra no lugar do Zé Rafael, que, como a gente viu, não estava tendo a intensidade necessária para esse jogo, não estava conseguindo fazer com que o meio do campo do Santos dominasse a partida e assim gerar uma pressão santista dentro de casa. O Santos, dentro de casa, é inaceitável que o Santos não consiga pressionar. O Santos precisa pressionar o adversário dentro de casa. Sempre foi assim. Se a gente olhar o Santos nos anos 2000, mesmo quando tinha times piores do que seus adversários, conseguia imprimir um ritmo de jogo e imprensar em alguns momentos o adversário dentro de campo. Claro que não vai ser todos os jogos que vai conseguir, mas hoje era uma partida que, mesmo o Inter sendo muito bom, mesmo o Inter tendo um bom time, muito bem treinado pelo Roger Machado, o Santos tinha condições de empurrar o Inter para trás e exercer sua dominância em campo dentro de casa. Uma Vila lotada, uma Vila que, quando o Santos tem chances, consegue fazer a diferença, consegue ser um fator aí de sufocância no adversário. Então, o Santos conseguiu pouco incendiar a Vila Belmiro, porque não conseguia imprimir um volume de jogo contra o Internacional. No primeiro tempo teve boas chances, mas essas boas chances muitas vezes elas acabavam sendo dispersas. Não teve momentos em que o Santos parou no campo de ataque com todos os seus jogadores, como tivemos no segundo tempo. Isso se deve muito à entrada do Bom Tempo, que conseguia fazer essa retomada logo após a perda do Santos. O Santos errava um passe, o Bom Tempo conseguia interceptar, o Bom Tempo conseguia desarmar logo na saída do Inter. Então é um jogador que é fundamental e que já vem sendo falado há muito tempo pela torcida do Santista, que tem que entrar como titular. O Bom Tempo ele faz toda a diferença para o Santos conseguir imprimir um ritmo de jogo ofensivo mais contundente contra os seus adversários, porque consegue desarmar e consegue armar, consegue dar mais constância para o Santos, consegue fazer o Santos um time de constância, algo que o Zé Rafael ontem, por exemplo, não conseguiu fazer. Vamos falar sobre as substituições também, mas não só sobre elas, falar sobre o Kleber Xavier e a situação dele no Santos. O Kleber Xavier acerta ao colocar o Bom Tempo, mas erra de não ter colocado ele como titular. Quando o Kleber Xavier coloca o Bom Tempo como segundo volante e o Bom Tempo gera jogo, faz o Santos aumentar o volume para cima do Internacional, a gente só tem a resposta de algo que a torcida vem falando há muito tempo, que é: o Gabriel Bom Tempo não pode ser reserva desse time do Santos. Se tiver o Rincon, a dupla tem que ser Rincon de primeiro volante, Gabriel Bom Tempo de segundo volante. Essa tem que ser a dupla de volância do Santos. Enquanto o Zé Rafael e o William Arão não estiverem em grande forma, o Santos tem que jogar com esses dois. Outra entrada em campo que foi muito pedida, talvez não o nome do Luca, mas a saída do David Washington já estava sendo pedida pela torcida,
porque é um cara que realmente não tá com confiança, não tá conseguindo fazer as decisões corretas. Então, o Kleber Xavier, ele vai optar por colocar o Luca Meireles, que é um jogador que vem do Sub-20, e não colocar o Tiquinho Soares. Isso já é algo que me gera uma certa dúvida de, pô, será que o Tiquinho Soares ele tá treinando tão mal assim? O cara ganha um bom salário, é um jogador aí que nos últimos anos foi útil para o Botafogo, mas que realmente tem sido usado. E a pergunta que fica é, ok, o Luca, a justificativa do Kleber Xavier para colocar ele é de que ele foi muito bem nos treinos. Mas o Luca, então, ele vai de não relacionado contra o Mirassol para reserva imediato como 9, é algo que eu realmente não entendi muito bem da decisão do Kleber Xavier. Acho que talvez o Tiquinho Soares pudesse ter ajudado mais o Santos, principalmente porque quando o Santos conseguiu imprimir essa pressão no campo de ataque do Inter, muitas bolas estavam sendo alçadas na área e estavam ficando perdidas naquele miolo. Talvez um atacante de mais presença e menos mobilidade, como o Tiquinho Soares, pudesse gerar ali mais chances para o Santos do que foi com o Luca Meireles. Ou pelo menos não só mais chances, mas conseguir concluir as chances que criou. O Santos conseguiu criar chances na entrada da área com o Robinho Júnior, na outra ponta o Barreal cruzar essa bola na área, mas muitas vezes não conseguiu concluir. Não tinha um centroavante ali para fazer o gol, um cara de área. E cai essa dúvida de por que o Tiquinho Soares não vem sendo usado. Agora mais especificamente sobre a situação do Kleber Xavier. Acho que todo mundo entende que o Kleber Xavier tem que ser criticado. Vem tomando decisões que realmente têm prejudicado o Santos. As 3 mudanças que ele faz no time com a justificativa de energizar o Santos contra o Mirassol não surtiram efeito. O Santos foi muito mal contra o Mirassol, foi uma tragédia o que o Santos foi em Mirassol, não conseguiu criar, sofreu uma grande pressão do Mirassol, foi a pior partida do Santos sob o comando do Kleber Xavier, foi a partida contra o Mirassol, e o que deixa assim o torcedor mais irritado é que foi logo após a melhor partida do Santos sob o comando do Kleber Xavier, que foi contra o Flamengo. O Santos vence em casa o melhor time do Brasil, e em seguida vai para Mirassol e faz uma partida tenebrosa. O Santos não faz nada dentro de campo, só sofre pressão do Mirassol em várias chances, e se não fosse o Brasão, poderia ter sido mais o resultado. E no jogo seguinte, o Kleber Xavier, ele demora para fazer substituições, então a gente vai ver por que colocar somente os meninos da base quando está 2-0. Foi exatamente no momento em que saiu o pênalti pro Internacional que o Kleber Xavier vai chamar o Luca Meireles e o Robinho Júnior. Por que somente com 2-0 que ele vai chamar os garotos da base? E não foi a primeira vez. Contra o Mirassol, foi somente após o Mirassol fazer o segundo gol que o Robinho Júnior entrou. Se o Robinho Júnior tem entrado bem, tem gerado o jogo, como gerou muito o jogo ontem contra o Internacional, boa parte da melhora no final do jogo do Santos vai do Robinho Júnior. Claro que ele tem ali algumas decisões erradas, mas que também é do momento dele, é da idade. O cara estreou somente há 3 jogos no profissional no Brasileirão. Então, claro que ele vai errar em alguns momentos, mas a personalidade do Robinho Júnior muda o jogo do Santos. O Santos, que após o 2-0 poderia ter ficado completamente abatido, não criar mais jogadas, com a entrada do Robinho Júnior, o Santos volta a ter volume e volta a pressionar o Inter e quase empatando. Quase que o Santos empatou o jogo. Então, por que demorar tanto para mudar no time? Agora, sobre a situação do Kleber Xavier, ele começa a ser muito pressionado. Principalmente começam nas redes sociais a pedir a cabeça do Kleber Xavier, que ele seja demitido. Eu entendo que isso ocorra, mas sinceramente, o Kleber Xavier não deve ser demitido agora. Não é o momento de demitir o Kleber Xavier. Se o Santos realmente, perder mais 3 seguidas, mais 2 seguidas, aí realmente já é uma situação diferente. Mas neste momento, não deve ser demitido o técnico do Santos. Ah, mas perdeu pro Mirassol, tem que pegar e trazer o Vojvoda. Acho sinceramente que quem pensa dessa forma esqueceu do que acabou de acontecer. Quando o Pedro Caixinha foi demitido, Dorival Júnior, Tite, Luiz Castro, entre outros técnicos, foram e receberam propostas do time alvinegro para vir para Vila Belmiro comandar o Peixe, mas não aceitaram. Simplesmente não aceitaram. A gente tem que entender que a situação do Santos é pouco atrativa para que treinadores venham treinar o clube. O Santos Futebol Clube ainda é uma bagunça.
O Santos Futebol Clube não consegue manter um diretor de futebol por mais de um ano. O Santos Futebol Clube não conseguiu fazer um planejamento do ano no tempo certo para que conseguisse fazer um paulista bom, um paulista decente e conseguisse chegar no brasileiro pronto. O Santos Futebol Clube ainda tem muita dificuldade de ter um projeto de futebol decente. O Santos Futebol Clube não consegue manter técnicos. O Santos Futebol Clube, com exceção do ano de 2024, não mantinha técnicos nos últimos anos. Então, se a gente observar, por exemplo, nos 3 anos ali da gestão do Rueda, por exemplo, que era um cara que todo momento a torcida ia lá, pressionava, tem que demitir o técnico. Ele ia lá, demitia. E contratava um pior, porque ninguém quer treinar o Santos. Ninguém quer treinar essa bagunça. Então, se a gente olhar aqui, o ano de 2021, que é o começo da gestão do Rueda, vai começar com o Ariel Roland. O Ariel Roland vai fazer 12 jogos e em seguida vai chegar para o Santos o Fernando Diniz. O Fernando Diniz vai ficar 30 jogos, em seguida vai ser demitido, o time ali brigando para não cair. Vai chegar o Carille, vai fechar ali a casinha, vai salvar o Santos ali. O Santos não é rebaixado naquele ano. O Carille chega, começa o Paulista com o Santos no ano de 2022. O time do Carille ali não tinha algo muito parecido com o que aconteceu em 2024 ali, principalmente no segundo turno do Brasileirão. O time do Carille ali era já um esgotado de ideias, não tinha alternativa para ofensivas principalmente. Fazia sempre o mesmo jogo ali, a mesma proposta de jogo. E aí o técnico acabou sendo demitido no próprio Paulistão, na 4ª rodada, se eu não me engano. Depois que o Carille sai, o Fabian Bustos chega ao Santos, o Fabian Bustos faz bons jogos, tem aquele jogo na Copa do Brasil contra o Coritiba, o torcedor santista se anima, fase seguinte é eliminado pelo Corinthians ali num jogo horrível na Arena Corinthians, em que o Santos é goleado, Fabian Bustos fora. O Marcelo Fernandes assume alguns jogos e tal, e em seguida a gente vê a chegada de Lisca doido. A gente vê que a qualidade dos técnicos que chegam, ela faz assim, né? É sempre um técnico pior do que o outro. Lisca doido é demitido, quem fica é o Orlando Ribeiro ali interinamente, o suficiente para acabar o Brasileirão. O Santos não é rebaixado, mas mais um ano péssimo, né? 2 anos ali brigando para não cair, sem nenhuma competitividade nas competições de mata-mata. E aí chega o fatídico 2023, né? 2023 é iniciado com o Oder Hellmann. O Santos não se classifica no Paulistão, o Santos chega ao Brasileirão ali em 7º lugar, mas jogando muito mal, perde para o Corinthians na Vila, e aí o Oder Hellmann é demitido, e quem chega? Paulo Turra, o técnico que é muito pior do que o Oder Hellmann. Então, mais uma vez, o Santos demitindo um treinador para trazer um pior, justamente por essas condições de mercado, que são péssimas para o Santos nesse momento. Então, quando o Paulo Turra chega, são 11 jogos ali que o Santos não consegue ganhar, o Paulo Turra só tem uma vitória no comando de Santos e o Paulo Turra é demitido. Vem o Diego Aguirre, uma vitória, 4 resultados que naquele momento de desespero, o que não fosse vitória não servia para o Santos, afinal estava brigando para não cair. Diego Aguirre é demitido. E aí vem o Marcelo Fernandes interino no desespero, não tinha mais quem trazer, o Santos não conseguia trazer um técnico melhor, foi lá, deixou o Marcelo Fernandes como o técnico do Peixe. Marcelo Fernandes ali, técnico do Santos. O Santos faz bons jogos, mas acaba sendo rebaixado. Bom, torcedor, o que a gente pôde ver nesse roteiro é justamente isso. Contrata um treinador, o Santos perde alguns jogos, demite. Traz um pior, o Santos perde mais jogos ainda, demite. Eu sinceramente acho o Kleber Xavier e sua comissão melhores do que todos esses técnicos citados, com exceção ali do Ariel Roland, por exemplo. Ah, mas é o primeiro trabalho dele como técnico. Eu acho que não pode ser jogada fora a experiência que ele teve em seleção brasileira e em grandes títulos pelo futebol brasileiro. É claro que o Kleber Xavier, ele parece estar perdido no comando do Santos neste momento. E ele tem que ser pressionado, tem que ser criticado. A torcida tem que pressionar mesmo, tem que criticar. O cara tá fazendo péssimas decisões, tá colocando o time ali em uma situação ruim, tem que ser criticado. Mas eu sinceramente não acho que é o momento de demitir o treinador. Pô, vamos ser sinceros aqui. Não vai conseguir trazer o Vojvoda. Se o Santos conseguir trazer o Vojvoda, tem ali, contatou o treinador, viu ali o interesse, aí é outro papo, aí é outra conversa. Mas a gente não tem essa informação. O que a gente tem o Vojvoda, depois de 3 anos em um time extremamente estruturado, com um projeto muito sério de futebol, sai ali pela porta da frente do Fortaleza, e vocês acham que ele vai sair dessa situação para vir para uma bagunça como é o Santos? Sinceramente, o meu palpite é de que não vai, torcedor. E aí, se é pra trazer um Lisca doido, se é pra trazer um maluco pro Santos,
fica o Kleber Xavier. Claro que tem que ser pressionado, tem que ser criticado, mas o Santos vai ter que sair dessa situação com o Kleber Xavier. E ele que se vire para conseguir aí retomar esse time, conseguir acertar o time do Santos Futebol Clube. Muito obrigado mais uma vez pela sua audiência. Agradeço muito o resultado do primeiro vídeo. Peço aí que você se inscreva no canal, continue nos acompanhando nas redes sociais, no Instagram, onde a gente tem postado cortes, vai ter muito mais conteúdos ali sobre a história do peixe, algumas crônicas, quando o Santos mereceu uma crônica, né, quando inspirar o lado artístico do torcedor, mas por enquanto realmente está sendo complicado. Então, forte abraço, uma ótima quinta, até a próxima.